pode. Ops. Eu não vou cantar no lugar da música, porque não vai valer a pena, tá? Não vai valer a pena. Eu boto de novo, mas eu não vou cantar. Cantem comigo aí. Say a little prayer for you. Essa aí, conexão. Quem sabe faz ao vivo. Essa é a música da Maria. Eu amo essa música e adoro esse filme. Tá desconectando? Não é possível. A música que eu mais gosto, rapaz. Não é possível. Vou colocar de novo do início. Só vai tocar o início, não é possível. Levanta o dedinho quem gosta dessa música aí. Alguma coisa da conexão, né? Tá com a conexão. Say a little prayer for you. Eita, disse que eu não ia cantar. Mas olha, a música não tá indo, né? E eu vou fazer o quê? No meu celular não consigo tocar ao mesmo tempo que a live vai começar. A música da minha querida Maria é essa, né? Casamento do meu melhor amigo. Amo esse filme. E a música Say a Little Prayer da Diana King, né? Não sei se ela vai tocar ainda. Ela vai ficar aqui carregando. E se tocar, a gente coloca pra tocar no final, de repente. Fazer o quê? Né? Deixa ela carregando aí um pouquinho. Vamos ver se ela toca. Peraí. Levanta o dedinho quem gosta dessa música. Quem já assistiu esse filme? Só pra ver se a gente tá na mesma vibe. São 2 horas agora. Levanta o dedinho pra mim. Quem assistiu esse filme ou quem conhece essa música? Olha a minha canequinha. Vocês conseguem me ouvir bem? Muito boa tarde pra todos. Tô vendo quem conhece. Tá bacana agora. A gente deixa rolar mais um pouquinho, como sempre, né? Porque esse é um desastre. Se eu tivesse que estar cantando no lugar da Diana King, não ia dar certo. A Maria ia se desconcentrar. Ela não ia conseguir conversar direito com a gente, entendeu? Essa música é pra dar uma vibe na gente, é pra dar uma vibe na pessoa. Aí eu começo a cantar. A Maria não vai falar. Você já perdeu o nosso chá de hoje. Boa tarde para todo mundo. Tenho aqui a Nath querida que já fez o chá comigo. A Sandra Ribeiro que vai fazer amanhã. Nós temos o Diego, nosso querido da equipe de Latzone, vai estar falando conosco na segunda-feira. E um monte de gente querida aqui que tem sempre falado comigo. Maravilhosos. Minha mãe. Muita gente querida, tá? Obrigada, pessoal, por vocês estarem presentes. Obrigada por me darem um pedacinho da tarde de vocês, tá? Eu vou desconectar aqui a música para que a gente possa começar, senão a gente se desconcentra. Esse é o meu sapinho, tá? Meu sapinho veio lá de Portugal e é o sapinho que eu gosto de tomar o meu chá também, tá bom? Muito boa tarde para todos, obrigada a todo mundo que está me enviando energia para esse projeto. Todos os participantes estão emitindo uma energia absurda de linda. Quem está participando sabe disso, porque a gente termina e a gente sempre se fala e a gente sempre se comunica e eu sempre recebo feedbacks e eu sempre dou feedbacks e está sendo muito gostoso, sabe? Essa energia, esse conjunto, esse coletivo, que delícia de sentimento que está rolando, pelo menos para mim e para todos que eu venho conversando. Todo mundo que vem sabendo desse Chá com Joe, desse projeto, vem sempre se comunicando comigo pelo direct, por mensagem. Quando eu consigo, eu respondo por áudio, sem áudio. E a gente está sempre se falando e isso está trazendo uma grande corrente assim do bem. E eu sou muito grata por isso, tá? Essa é a intenção e a gente está conseguindo fazer direitinho, algo que eu não sei fazer sozinha. E eu estou contando com muita gente linda para fazer junto comigo, tá? Vamos inspirar o pessoal, porque a gente conseguindo inspirar, a gente consegue transformar mais pessoas, tá? Que também não consigo sozinha. E a gente tem muita gente linda transformando também.
Então vamos contar com elas, né? Vamos contar com vocês. Hoje é um dia, foi bem apertadinho, é um dia apertado também para Maria, é um dia de formação. Ela está no final de semana de formação, né, Maria? Tu me confirma isso já já. Eu estou em final de semana de formação também no Pilates Zone. E assim, a gente vai dando aquela loucura e interrompe, e Lara tá lá no curso, Maria também tem sua equipe, e aí a gente vai se aprumando pra gente poder tomar um chá como se nada, né? Mas vamos embora. Eu vou convidar a minha querida Maria Militão, mais uma profissional, segunda geração do Lolita, profissional do PMA, né? Pessoa querida, competentíssima, da Corper Pilates, né? Ela vai falar sobre isso também, vai falar sobre a vida dela, sobre a profissão dela. Eu sempre peço para que a minha convidada, o meu convidado fale um pouquinho, que eu acho que tem mais propriedade para falar, e eu quero conhecer ainda mais, né? Tive o prazer imenso de conhecer a Maria lá no EPP de Curitiba também, e a gente vai falar um bocadinho sobre isso, tá? Vou chamar a minha amiga Maria Militão. Convidado, e eu aceitei. Vou tomar um chazinho tão esperado. Aguardando. Lindona! Que saudade! Tudo jóia? Você tá me ouvindo bem? Que eu tô sem fone. Eu tô ouvindo perfeitamente. Tem que perguntar ao pessoal, porque com o fone fica aqui dentro da minha alma a sua voz. Ótimo. Tudo jóia? Tudo que legal ótimo. De ter saudade. É verdade. É tão bom, olha, se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, ela só traz coisa boa, né, não? Nossa, super. Ela pode trazer desastres, mas ela, pra mim, tem me trazido esse tipo de coisa boa, porque eu vou eliminando o que não me traz coisa boa. E aí tá perfeito. A Sandra tá dizendo que tá tudo ok no som. E maravilha. Maria, olha. Queria mostrar minha caneca. Mostra. Queria mostrar minha caneca, ó. Você conhece? Ai, que coisa linda! Eu super conheço! Inspira Luz, a nossa lojinha. Lindona, Lembra que você me deu essa caneca? Me lembro. Olha, no dia que eu começar a esquecer das coisas, eu tô lascada. Falei, vai ter que ser com ela, viu? Vai sim. Obrigada, amor, pela lembrança, pelo carinho. Olha, Maria, eu sei que eu já te falei isso, mas é bem diferente quando a gente pode falar olhando assim na câmera, porque eu me sinto mais como se eu estivesse olhando para você pessoalmente. Nem que seja num FaceTime, né? Obrigada por tua participação. Eu conheço como é o ritmo de quem tem uma vida como a que tu tens. Tu tem família, tu tem filhos, tu dirige uma escola, um estúdio que acontece em todos os horários basicamente do dia, 7 horas para dormir. E isso é um ritmo louco, eu sei como é isso porque a gente tem algo muito similar dentro da proposta e assim, é puxado. E aceitar um convite para disponibilizar, porque não é só essa horinha aqui, é energia, né? A gente tem que parar, pensar e demanda energia antes, durante, depois. E assim, eu sou muito grata por tua participação, porque eu conheço a tua competência, conheço a tua pessoa e conheço o teu profissionalismo. E assim, não podia ser diferente fazer isso aqui sem a tua energia, tá? Então, obrigada por estar junto, obrigada por tomar esse chá comigo, tá? Sou muito grata mesmo. Eu que agradeço, Van. Tô super feliz e honrada assim, de fazer parte desse time que você tá convidando, aí selecionando. Fiquei feliz de ter sido convidada de verdade. É bem isso que você falou, nessa correria. Eu tava me sentindo tão assim fora do mercado, assim, porque eu tô com as crianças, com o estúdio. Eu falei, ai, ela lembrou de mim, que honra! Foi tão bom! Eu me senti tão bem, tão amada. Eu falei, ai, não posso recusar. Oh, lindeza! Olha, você vai falar. Olha, tem gente até pausando no almoço pra ver, tá vendo? É muita coisa linda. A Ju que tá dando aula lá agora, Ju, obrigada. A pausa do almoço, eu falei pra todo mundo lá no estúdio, se o almoço for às 2 horas, para todo mundo pra assistir. O almoço da gente é de 12h a 1 hora pontual. E Lara é um relógio. Então ela fez assim, não. Você vai ter que combinar com a Maria para deixar essa live salva, porque eu preciso assistir depois com a turma toda. Eu não, pode deixar. Já vou antecipadamente te pedir isso, porque tem muita gente. Pode, com certeza. Pode deixar. Maravilha. Olha, Maria, fala um pouquinho, assim, eu conheço a tua história, mas eu tenho certeza absoluta que eu não conheço
tudo. E seria um prazer que pudesse conhecer tudo que tu quiser e desejar compartilhar aqui, que traga um pouquinho de inspiração, de aproximação, de reconhecimento, que tem muita gente por aí que está falando comigo depois no direct, dizendo assim, Van, tu não sabe como é que isso tá mudando a minha vida, porque assim, você se sente muito sozinho ali, como alguém falou, não sei quem disse, vou tentar me lembrar, mas que a gente fica meio ilhado, né? Você se sente às vezes um pouco ilhado, e às vezes não é um ilhado só de localização, é um ilhado que a gente mesmo se ilha, né? A gente se coloca num lugarzinho muito reservado, e isso aqui tá trazendo algo do tipo, eu me identifico com o que a Maria está falando, eu me identifico com essa conciliação familiar, trabalho, com empresa, com que tipo de empresa. A minha empresa pode ser diferente da tua. As experiências que tu passou antes de abrir a empresa podem ser o que essa pessoa está se identificando. Enfim, então é tão bom escutar conversas diferentes, é isso que está tornando esse projeto tão mágico, porque todo mundo está participando. Não é um projeto meu, é um projeto que é de todos, né? Porque todo mundo está colocando o seu pedacinho, e a quantidade de gente tá propagando isso é que é lindo de se ver, sabe? Então, assim, compartilha um pouquinho da tua história, porque eu acho que vai fazer uma grande diferença. Olha, é um prazer para mim falar, porque tem muita gente que me pergunta mesmo, né? Fala, nossa, como é que você dá conta? É estúdio, é curso, é criança em casa, cachorro, marido, casa. Falo, gente, é difícil, não é fácil, né? Mas quando a gente gosta mesmo, não é clichê, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente dá um jeitinho de colocar tudo no lugar, né? Eu já tive várias crises, assim, de falar, eu não quero mais saber de Pilates, pelo amor de Deus. Não sei se alguém já teve isso, né? Eu quero jogar tudo pronto, vou fazer uma loja de doce. Um café. Um café, uma loja de doce com livro, aí eu paro. É igual briga de marido e mulher, né? Depois você pensa, pede perdão, se reconcilia. Aí fala, não, vamos que vamos pra frente, porque né? E eu tô nisso, Van, desde 2001, 2002, 17 anos de história com o método, né? E que pra mim é um casamento mesmo, né? Então não tem como, altos e baixos. E agora eu tô vivendo uma lua de mel. Boa! Ah, maravilha! Eu acho que é porque eu tô tentando achar o equilíbrio. A Paula aí, quem nunca, né, Paula? A gente conversou muito já, né, Paulinha? Nossa! E aí eu comecei, então, na educação física. Antes da educação física, eu sempre dancei, fui bailarina, né? Fiz desde jovem, assim, muito tempo atrás. Fala, velha, né? A coroa. Eu tô meio em crise que eu vou fazer 40 em agosto. Somos duas. Tô na crise da meia-idade. Enfim, e aí eu tava na dúvida do que prestar mesmo. Foi na época do vestibular e eu sempre gostei muito de movimento, né? Fazia jazz, balé, sapateado e um monte de coisa. E eu queria alguma coisa na área assim que eu pudesse cuidar do outro, que eu pudesse me movimentar, cuidar através do movimento, mas não sabia muito o que eu queria. E assim, meus pais sempre foram muito mais da teoria, né? Assim, então um é pedagogo, a outra é psicóloga, meu irmão é advogado, minha irmã socióloga, e eu falei, meu Deus, aqui eu fui totalmente contra a linha da família. Mas eles me deram muito apoio, eles falaram, você tem que fazer o que você quiser, o que te deixa feliz, né? E aí, conversando com um amigo fisioterapeuta mais velho, eu tava na dúvida entre educação física, fisioterapia, dança e TO. Então, tudo a ver, né, assim. E ele falou, olha, educação física, você vai juntar tudo numa coisa só. Você vai poder cuidar, vai poder usar o movimento para cura, você vai poder trabalhar com performance na dança, se você quiser. Tanto que os 4 anos de faculdade, eu participava do grupo de dança da faculdade, então foi super legal, assim, foram 4 anos bem importantes para mim. E aí eu falei, é isso, vou fazer educação física. E aí, na educação física, eu fui me identificando com as matérias mais de postura, né, de biomecânica. E aí, terminando a faculdade, eu fiz logo em seguida uma pós-graduação em ginástica postural corretiva.
e comecei a entender um pouco o caminho que eu queria ir. E na mesma época eu já estava numa grande academia em São Paulo, a Fórmula Academia, né? E aí falaram assim, olha, a gente precisa de algumas professoras para aprender um tal de Pilates aí. Quem quer fazer esse curso? Né? E nada mais, nada menos era com a Alice Becker, né? E eu falei, meu Deus do céu, não sabia na época o que era. Eu falei, eu quero, é de postura, eu quero. E aí lá fui eu, né, para fazer, para poder ter essa modalidade na academia. Fui sem pretensão nenhuma. E, nossa, me encantei, me apaixonei. Acho que é a história de todo mundo aqui, né? Que eu tô ouvindo todas as lives super atenta. E foi isso que eu falei, nossa, encontrei, é isso que eu quero para minha vida, né? Poder trabalhar com movimento, poder trabalhar com prevenção, até um pouco da reabilitação, sem entrar em outras áreas. Mas eu fiquei bem apaixonada mesmo e não parei mais, né? Aí foi uma coisa atrás da outra. Fiz o curso de Pilates, aí fui me aprofundando, fui entrando fazendo outros cursos na área da postura. E aí, logo que eu terminei o curso, eu tive um patrocínio para abrir um estúdiozinho e que eu queria muito, né, trabalhar. Eu trabalhava já na academia com Pilates, mas eu sentia vontade de ter meu espaço. E eu dava muito personal, eu tava cada hora num canto da cidade, assim, tava difícil, puxado em São Paulo, né? Então eu ia pra Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste e ficava exausta. E aí, como a minha mãe tinha o consultório de psicologia, tinha uma salinha do lado, vazia, e aí meu pai me ajudou a comprar um reformer. E eu tinha, assim, um reformer embaixo da janela e uma salinha pequenininha que cabiam 2 pessoas no solo deitadas. E comecei. Eu gosto de falar isso porque ver muito da onde eu vim, onde eu tô hoje, assim, né, pra incentivo muito os meus alunos de curso, começa. Dá um jeito, porque depois vai, né? Se for para ser, vai. E se você gosta do que você faz, as coisas vão, assim, fluir. Exatamente. Então eu dava aula, assim, primeira aluna, minha cabeleireira, aí depois uma amiga dela, aí a vizinha, tal. Eu cheguei no auge de 10 alunos, eu falei, meu Deus, eu já tenho 10 alunos, E aí, super tô bombando. feliz. Nossa, tô bombando. E aí entra na história, né, o meu namorado na época, o Rodrigo, hoje meu marido, parceiro, né, de tudo, assim, da vida. Um querido. E ele, super visão de empreendedorismo, assim, ele falou, olha, agora você precisa pegar a sala do lado, precisa comprar mais equipamento. Ai, não, deixa, tá bom assim. Não, vamos lá, vou pegar a sala do lado. Aí peguei a sala do lado. Olha, eu acho que tá pequeno, mas vamos pegar uma sala lá no prédio ali na rua de trás? Aí eu, não precisa, não, vai que vai dar certo. Fomos pro prédio. Aí ele, olha, acho que a gente precisa aumentar, vamos pegar a sala do lado do prédio? E foi indo. Ele sempre, assim, super com uma visão empreendedora. E hoje a gente tá, né, num galpão de quase 400 metros quadrados, com quase 300 alunos. A gente trabalha com sistema de grupo e com 10 professores lá na minha equipe. Professores que estão comigo há anos, que, assim, para mim é uma raridade. Sou muito, né, orgulhosa. Isso é uma outra questão, assim, que as pessoas falam, gente, como é que você não tem rotatividade de professor no seu estúdio? Porque é difícil contratar, é difícil manter. E, eu não sei, eu dei muita sorte nesse sentido. Eu tenho professores que estão comigo há mais de 10 anos, né? A Ju, que tá aí, ó, mandando coraçãozinho, tá há 9 anos comigo, Cláudia, a Neuzinha, há 11 anos a Neuzinha tá lá. Então, assim, é uma turma muito boa e eu acho que a gente formou mesmo aquilo que eu te falei, uma grande família, né? Então, porque a base foi essa, foi mesmo a família, né? Por isso que eu acho que isso que você tá fazendo é tão lindo, Van, que eu falo, você sempre fala, você faz questão de falar, sozinha eu não consigo.
e a gente não vai para lugar nenhum sozinha, né? Então, eu acho isso muito legal, porque eu comecei com pontapé de alguém da minha família, eu tive um incentivo de alguém da minha família, eu tenho professores que trabalham comigo que são família hoje, né? E alunos que estão há tantos anos que se tornaram família. Então, a gente vive não só família de sangue, né? Mas a própria comunidade ali que envolve tudo isso, né? Eu acho que a gente tem essa missão, né, de unir a própria comunidade, aqui no bairro mesmo. A gente é conhecido no bairro, a gente tem o aluno que tem a lojinha ali no bairro, o outro que tem a padaria, o outro, sabe? Então é uma pequena comunidade, como se fosse uma vila indígena, né? E é muito bom isso. Eu estava aqui te escutando e uma cliente, aluna, amiga nossa, Duda, estava fazendo um comentário aí. Vou conseguir assistir um pouquinho. É a pessoa do final de semana, né? Então, assim, família, muitas ações e tal. Mas é uma pessoa, assim, que, nossa senhora, ela teve uma temporada, hoje ela não está fazendo dessa forma, mas teve uma temporada que ela fazia 5 vezes por semana a aula. E lá imersa naquele universo, assim, uma coisa, sabe, individual, olha ela ainda, individual, uma imersão e uma entrega, e uma amizade, sabe, e esse clima é muito gostoso. Essa coisa que vocês constroem, né, que a gente tenta construir também, isso que você falou de equipe, de sentimento familiar, isso é muito importante para quem trabalha e para quem está gerindo o negócio. Porque é cansativo, né? Um processo quando você tem que começar de novo, um processo de capacitação é cansativo. Então, óbvio que isso é muito importante. Isso é pura gestão de pessoas e é algo que, por exemplo, como o Rodrigo tem muita visão disso, isso ajuda bastante. Uma pessoa pode focar numa coisa, o Rodrigo noutra, né? Eu descobri recente que o Rodrigo era educador físico também. Fisiologista, viu? Eu vi em algum lugar do site de vocês, porque eu tenho que estudar minimamente vocês antes de chegar aqui. Né? e o Rodrigo, mas eu descobri recente, eu pensei que ele era da administração, de tamanha dedicação que ele tem a essa parte, né? Ele fez educação física mesmo, ele fala que foi para me conhecer, porque ele usou muito pouco da educação física e ele é atleta, na verdade, né? Então ele gosta muito do esporte, mas ele é empreendedor nato, já teve loja em shopping, fez o Empretec, né? Desenvolveu todo o sistema do estúdio, hoje ele dá o curso de gestão lá, porque tem que ter isso. Isso é uma coisa que é bacana comentar, porque a dificuldade do instrutor virar gestor, né? Então, como que a gente faz isso? Eu, no meu caso, não tenho o mínimo perfil de gestor, porque eu sou assim. O Rodrigo fala, a gente tem que aumentar, né, atualizar o valor esse ano. Ai, coitado, se os alunos não puderem pagar, eu fico falando... Como assim? Tem que ajustar, não aumentou tudo? Então vamos lá. Aí vai ele fazer a parte. Eu falo, a parte chata é com o Rodrigo, a parte legal é comigo. Exatamente. Porque tem que dividir. Ou a pessoa realmente se especializa, assim como tem pessoas maravilhosas, técnicas e gestoras incríveis, umas já até falaram aí com você, que eu admiro pra caramba. Ou realmente fazer uma divisão, porque é um desgaste muito grande você ter que fazer as duas coisas. E um desgaste também com o seu cliente, porque você está lá falando de uma coisa boa, de qualidade de vida, dando aula, e depois você tem que ir lá falar de dinheiro, de mensalidade. Então é importante que o instrutor consiga fazer essa transição de uma forma mais saudável possível, né? Então hoje eu consigo trabalhar só com a parte técnica, né? E ele com a parte de gestão. Então a gente conseguiu se equalizar nesse sentido. E mesmo assim, para mim, eu tinha mais ainda. Hoje, como eu falei que eu tô em lua de mel com Pilates, porque eu já tive mais em crises nesse sentido de, meu Deus do céu, né? Eu tô saindo da minha casa, deixando meus filhos para ir buscar alguma coisa lá fora profissional. Aí eu tava lá e falei, ai meu Deus do céu, eu tô aqui e deixei meus filhos lá. Então eu ficava nessa dualidade, né? Mãe, profissional. E quando eu reconheci todos os meus limites ou todas as minhas capacidades, o que é possível de eu fazer, o que não é,
nossa, eu sosseguei. Falei, não, eu posso fazer o curso, meus filhos estão super bem em casa com o pai, né? Não preciso estar ali 100%. Ou eu posso falar não para tal curso e ficar em casa, né? Então, quando a gente... E é questão, acho que, muito de amadurecimento, né? São 17 anos, quase 20 anos nesse casamento com o Pilates. Então, eu fui amadurecendo nesse sentido, né? Porque fica essa angústia de, ai meu Deus, o que eu faço, tal? O que eu tô fazendo? Porque eu sempre quis ser a melhor mãe, a melhor profissional, e não dá para ser 100% tudo, né? E quando você se reconhece, né, da limitação e também da capacidade, você dá um alívio, né? De você falar, eu posso falar não, tá bom. Ou, eu posso falar sim, esse eu vou, esse eu não vou. Então, eu tô numa fase um pouquinho mais madura, sim, mas eu já vivi muitas crises aí, já aconselhei muitas amigas também, né, pilateiras, dessa dificuldade que é, mas que lindo que é, né? Eu penso muito assim, imagina se eu ficasse num marasmo a vida inteira, que sem graça que seria. Então, eu gosto muito desses altos e baixos que a vida me traz, assim, e eu sou muito feliz por isso, né? Mesmo nessas crises, né, de, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu lembro uma vez, a primeira vez deixei a Clarinha com 8 meses com o Rodrigo para ir dar um curso em Curitiba, voltei, ainda estava amamentando, cheia de leite, ai meu Deus, o que eu fiz, né? E tudo bem, ela ficou super bem, continua gostando de mim, eu gosto dela, tá tudo certo. Mas é uma coisa que é muito também da mulher, né, Eva? Não sei se você também tem isso, mas eu sinto que o meu marido às vezes tem um jogo, tô indo. Oi, você tá indo? Tá, mas eu preciso dar uma olhada na minha agenda, se você pode ir primeiro, né? Deixa eu ver como é que... não tô bem assim, né? Peraí. A gente planeja 2 semanas antes pra ver se tá tudo encaixado. Se todo mundo essa live, eu montei um esquema aqui. Ele saiu, foi fazer não sei o que com o pai, as crianças estão na minha mãe, aí tá tendo curso no estúdio, toda organizada aqui pra eu ficar em paz na minha casa, sozinha com a Vanessa. Olha, muito engraçado, a gente se identifica muito. Eu já passei, claro, por crises. Na época, tendo que lidar com crises somente com o Benício, né? E depois veio Sofia, minha filha de coração, que chegou para minha vida depois, né, e me agregou. E aí eu tive que lidar com isso também, e com os mesmos sentimentos de culpa e tudo. Mas, por exemplo, o Benício, ele chegou... Quando eu fui fazer o curso em Nova York, lá com o Brett, a parte clássica, né? Quando eu fiz a minha primeira formação, eu não tinha filho ainda. E aí, quando eu fui fazer a formação lá em Nova York, eu lembro que a temporada que eu tinha que passar mais tempo, que foram 2 módulos seguidos, eu passei um mês de imersão lá em Nova York. E Benício não tinha nem 3 anos, era muito pequenininho. Pra mim era um bebê, né? E eu lembro que a gente se falava pelo FaceTime, eu acho. E era um sofrimento tão grande. Eu nunca me senti tão culpada na minha vida, né? E ficou tudo bem. Hoje eu tenho esse amadurecimento de saber o que vale a pena eu deixar de estar com eles para poder fazer. O que é que eu tenho que dizer sim, como você falou, porque antes você dá sim para tudo, porque você acha que você tem que agarrar todas as oportunidades, senão ninguém vai te chamar mais, senão isso nunca mais vai se repetir, o universo vai conspirar contra. E eu comecei a entender isso. Acho que também é com o tempo de você entender para que lado, como, quando, né? E isso virou algo muito mais tranquilo na minha vida para poder conciliar. Hoje eu consigo estar muito mais presente, mas para estar muito presente tem que se ter uma equipe muito preparada, tem que se ter uma estrutura muito melhor, né? Então todas as fases elas são necessárias. Se não fosse essa fase que eu passei, eu não conseguiria estar na fase de hoje e nem preparada para um possível furacão que eu tenha que fazer novamente, né? De ter que ajustar, estar muito presente, enfim, né? Eu vi a Adriana Trota falando, né? Falou, agora os filhos estão mais velhos, ela fica à vontade. Realmente, né? São fases. Eu lembro que quando eu fui lá para Lolita, a primeira semana que eu passei
uma semana inteira longe, né, da família, eu chorava. A Ana, a Paula, a Carol, se estiverem aí ouvindo, sabem, assim, como eu sofri, né? Na última semana, não queria mais voltar. Eu gostei. Eu falei, agora eu quero ficar, porque deu certo, eles não morreram, posso ficar mais 10 dias, que tá tudo bem, né? Então, assim, a primeira vez foi meio um trauma, assim, de deixei todo mundo lá, vai acabar o mundo. E a segunda foi menos difícil, a terceira, a quarta vez já era um oba-oba, já estava lá com as minhas amigas passeando, ligava, falava com eles, estava tudo bem, mas foi uma escolha minha, então eu os preparei para ficar bem aqui, né? E uma coisa que eu sempre falo muito para eles, assim, a Clarinha tá numa fase agora, a menor, né, tem 8 anos, que ela fala o que quer ser quando crescer, que ela quer ser várias coisas, e ela tá preocupada com isso, ela quer ser fotógrafa e trabalhar com cerâmica. Aí eu falei, filha, você pode ser o que você quiser, você pode trabalhar com cerâmica, você pode ser fotógrafa, você pode ser o que você quiser. E é o Thiago aí falando, ele tava lá e me viu chorando, né, Thiago? E aí, isso eu falo muito pra eles, assim, a mamãe é várias coisas, eu dou aula, eu tenho estúdio, né, eu faço atividade física, eu tenho um monte de coisa, um monte de projeto, e eu faço porque eu gosto muito. Se eu falar, ó, eu tô indo porque eu preciso trabalhar para pagar conta e não sei o quê, eles não vão ver graça no trabalho, né? Então, eu falo muito isso, eu falo, olha só que bem que a mamãe tá fazendo para aquela pessoa. Ah, ela tinha uma postura assim, ó, como ela tá bem, agora tá feliz. Então, eu tento passar um pouco isso para eles, porque é a nossa vida, né? Eu e o Rodrigo com Pilates o dia inteiro, de domingo a domingo. Se eles começarem a ter trauma disso, que vida que eu vou ter? Exato. Então, teve até uma época que foi difícil até pro Lucas, porque o meu trabalho de conclusão lá da mentoria com a Lolita foi o Lucas. Porque muito interessante, depois eu vou te mandar. Tá. Ele, quando precisou colocar aparelho, tirou as fotos de perfil, eu olhei e falei, gente, ele não é meu filho, meu Deus, todo torto, coitado, né? Com a cabeça pra frente, a postura, assim. Aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com ele. E aí eu fiz todo o processo de pré-match e match com ele e teve uma melhora, assim, maravilhosa. E mesmo na brincadeira, né, porque ele chegava uma hora, eu não aguento mais. Ai, eu falei, filho, é pra Lolita, você precisa me ajudar. E aí, dá-lhe Pilates nele, né? E foi um resultado tão bacana. Ele ficou todo orgulhoso que ele foi o meu trabalho de conclusão, que eu passei na prova por causa dele, sabe? Então, o quanto eu posso inseri-los nisso de uma forma leve, lúdica, né? Porque se eu impor, assim, esse é o meu trabalho, então tem que ser assim. Não, olha que legal que o papai e a mamãe fazem. Vocês podem estar aqui a hora que vocês quiserem, isso aqui é de vocês também. Então, e a gente está fazendo bem pro outro, né? É a nossa missão, né? Então eu falo muito para eles que é uma missão nossa nisso, né? De propagar a qualidade de vida para as pessoas, de fazer o bem pro outro. E em troca disso, que bom, a gente tem um salário, a gente consegue pagar as contas, a gente paga a escola. Então, tem que ser algo natural e prazeroso, né? Para que eles brilhem os olhinhos deles, né? Quando eles forem mais velhos e forem procurar alguma coisa para ser na vida, né? Sim, a gente tem exatamente esse perfil, porque aqui em casa também é essa respiração Pilates, né? Então, a gente também traz muito isso. Tu me falou uma coisa interessante, para que os olhinhos deles brilhem, para que eles vejam o bem, porque é uma missão. Que coisa engraçada, como o universo, eu acho que nem é só o universo conspirando, eu conheço as pessoas que eu estou chamando e conheço a energia que cada um coloca para poder propagar o método e trabalhar com essa missão, né? São pessoas que eu conheci em eventos ou em congressos, que o Mundo Pilates veio me trazendo, né, essa amizade. E tu, por exemplo, acabou de falar aí essa missão. O que tu diria, por que a gente do Pilates traz tão profundamente essa questão como missão, como propósito? De onde tu acha que a gente tira isso? Vem dos nossos mentores? Acha que vem de uma energia desconhecida lá do Joseph, que era tão intenso, que deixou tudo dele escrito de forma tão
tão intensa, tudo que ele fez foi tão intenso, né? De deixar tudo fotografado, tudo registrado, tudo filmado, livros e documentários, e, enfim, e artigos, e revistas, e propagandas comerciais, enfim, né? Deixou um busto antes dele ser conhecido, ele fez do seu próprio busto, porque vai que alguém esquece de fazer o busto dele, ele, né, fez questão de já virar escultura enquanto vida, né? Então, assim, ele já previa que ele ia ser famoso, o cara era demais. De onde tu acha que vem essa inspiração para a gente trabalhar tanto? Porque se a gente tivesse um outro tipo de empresa, de repente a gente trabalharia em horários mais comerciais, né? A gente trabalha em horários muito mais puxados, né? A empresa abre em horários, né? É como uma academia. Pelo menos aqui em Recife é de 6 da manhã a 9 da noite. E se eu tivesse um outro tipo de local, eu era capaz de conseguir abrir mais cedo e até mais tarde. E em final de semana, porque a gente dá formações. Sim. Né? Então, assim... Eu acho que é bem individualizado isso, viu? Eu percebo assim que a gente que já gosta vai atrás disso. Porque não tem como, eu já vi muita gente fazendo curso de Pilates e não é pra mim, não quero. Então acho que é muito da pessoa. Então eu já tenho talvez esse perfil e fui atrás de algo que preenchesse esse vazio que eu buscava. Você é a mesma coisa. Então, essa paixão que nos move, né, do cuidado, eu acho que não é nada externo. Eu acho que o externo ele pode complementar. Eu acho que é muito interno, né? Então, já tive professores de educação física que fizeram o curso, mas depois foram abrir empresa de van escolar, não gostou. Aí tive uma aluna da França que não tinha formação nenhuma, fez e foi dar aula na França e ficou apaixonada, foi a melhor aluna da turma. Então é uma coisa muito interna. Eu acho que assim, a gente busca e o Pilates nos encontra. Acho que é algo muito mais profundo do que o que ele deixou, ou o que alguém falou, que um mentor possa ter falado. Eu já tive tantos mentores. A gente se identifica com isso, né? Sim, eu acho que exatamente. Alguns vão se identificar. Alguém aí numa live com você também falou, o Pilates pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo vai se dar bem com o Pilates. Eu já tive alunas, amigas mesmo, que eu falo, vai lá pro Pilates. Ai, não gosto. Mesmo aquele que eu falo, não, mas é maravilhoso, vai fazer aula comigo. Ah, não gostei. Não quero correr, quero fazer crossfit, tudo bem. Mas eu acho que vai além, né? E não só o Pilates, porque a gente que trabalha, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma qualidade a mais, né? Que eu acho que a gente passou por uma faculdade. Querendo ou não, a gente precisa ser ou educador físico, ou fisioterapeuta, ou bailarino, né? Então a gente passou por tudo isso. Então a gente tem um repertório maravilhoso que a gente pode agregar ao método. Então fica mais apaixonante ainda. Então eu posso usar dos meus conhecimentos de educadora física com o método Pilates. Ontem a Michele falou do método Mackenzie, a Gláucia com fáscias, outra com osteopatia, cada um agregando um pouco. Eu tenho um monte de formação, eu tenho Garuda, Buffy Bones, tô agora enchendo o saco da Cecília Panelli no clássico, fiz cadeias musculares, mas tudo isso para quê? Para bagunçar o método Pilates? Não, para agregar o meu cliente, né? Então, eu vou na formação, eu sou muito purista, né? Então, na formação é isso aqui é Pilates, é isso que você vai dar. Agora, com o meu cliente de personal, né, eu vejo que ele precisa, às vezes eu preciso soltar uma musculatura de uma cadeia que está lá tensa, e aí eu dou um movimento do Pilates, e aí eu dou um trabalho de alongamento ou um fortalecimento. Então, eu acho que é o cuidado, a gente tem muito, o pilateiro, né, tem muito o cuidado com o outro. Então é uma comunidade apaixonante mesmo, porque as pessoas são muito preocupadas com o outro, né? Tem uma bondade interna, eu acho, viu? Eu sei que ninguém é 100% bom nem 100% ruim, mas eu acho que o que aflora mais no pilateiro é isso, esse amor, né? Pelo cuidado, pelo movimento, pelo outro. Então as pessoas se atraem. Né? E tu sabe o que me moveu para começar o chá?
O chá, na verdade, ele era muito local, né? O Chá com Joe, ele existiu desde, sei lá, 2014, talvez. E ele era muito local, a gente se reunia, sentava na mesa, discutia sobre Pilates dentro do bistrô que fica, né, dentro do Pilates, olha, do Motia. E aí a gente trocava umas ideias e falava as coisas e tal. E aí a ideia de fazer isso foi, poxa, como que eu vou chamar a Maria, por exemplo, para sentar comigo e tomar um chá? E eu quero que ela compartilhe com essas pessoas. Ela não vai poder sentar aqui, vai ter que usar a tecnologia para fazer isso, né? E eu tenho um problema muito grande com câmera, pelo menos tinha, eu acho que está passando, mas eu sempre tive problema com câmera. E eu vou ter que me desafiar. Vou ter que me desafiar a fazer isso, porque as pessoas vão depender disso, que eu esteja. Eu vou estar todo dia, alguém vai estar um dia, mas eu vou ter que estar todo dia, né? Mas o que me moveu, Mar, foi eu acho que foi exatamente... Por exemplo, tu falou agora que o pilateiro, normalmente ele é uma pessoa muito do bem, porque ele se preocupa com o outro e tal. E o que é que vem acontecendo no Brasil? Eu acho que em todo mundo, né? Em todas as profissões, em todas as carreiras, mas o que é que vem acontecendo no Brasil? Uma divisão muito grande por egos, muitas vezes. Eu sou clássico, Maria, se você não trabalha com o puro clássico, por que eu vou falar contigo? Tu não vai me apresentar um bom Pilates, entende? Tu trabalha com garuda e pilates, eu não quero saber de garuda, um exemplo, né? Então, pode existir essa divisão. Qual que é a outra divisão? A divisão do, sei lá, de tudo, de marcas, de concorrência, de a minha escola, a tua escola. A Vanessa tá falando com a Maria, porque a Maria é lá de São Paulo, né, concorrência dela. Mas é lógico que o que eu penso? A Maria está lá em São Paulo e a Maria está formando pessoas. Eu estou aqui em Recife, tem gente que está me perguntando onde é que tem formação de tal tipo no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde é que eu encontro. E a gente vai criando uma grande rede, entendeu? Há quem possa se encaixar no perfil da Maria, há quem possa se encaixar no perfil daqui da Vanessa, do Pilates Zone, e assim a gente vai andando e movimentando, porque tem pessoas, né? E aí, o que foi que eu quis fazer e trazer? É bem provável que eu traga pessoas aqui que eu não sei, mas que eu traga pessoas que possam se desconhecer um pouco, né, na vida real. Eu convidei a Maria um dia e vai que daqui a 2 semanas eu convide alguém que a Maria de repente, ou alguém de repente com a Maria. Mas a intenção a Maria chega aqui e a Maria encanta até essa pessoa que pode ter um problema que não é com a Maria. Então é por isso que eu falo, pode ser problemas de egos. E eu dei teu exemplo por acaso. Tu tem... Não, é um assunto bem... Bom, completa, está terminando. Não, mas é isso, fica no ar mesmo. Eu acho que tem muita gente me agradecendo porque está tendo a oportunidade de conhecer pessoas por outro ângulo. Caramba! Eu não sabia que a Maria tinha toda essa luta por trás da Corporate Pilates, né? Tem filho, tem marido, tem essa crise. Já chorou quando eu tava na Lolita. A gente vê no Instagram, é tudo muito fácil, né? Só sorrisos. Então, mas você sabe que eu vivo muito isso, né? Tantos anos eu já vi coisas muito boas no método e coisas não tão boas. E foi mesmo uma época que eu comecei a conhecer os bastidores aí do método Pilates que eu me afastei mesmo. E quando eu pude me afastar um pouquinho, por isso que eu falei, eu não tô aí no mercado, e a Vanessa lembrou de mim, fiquei feliz e honrada. Porque a gente olhando de fora, a gente começa a ver, né, por que tem tudo isso. Realmente eu não sei a história de cada um. Às vezes a pessoa que tem um ego lá nas estrelas precisou disso para sobreviver, e se não fosse esse ego, talvez ela teria sucumbido, entrado numa depressão, sei lá. Então, entender a luta do outro também, eu não julgo, porque eu sei que cada um tem a sua luta diária, né? Então, eu acho que é importante, e eu vivi isso muito, como eu tive contato com muitos professores. Hoje, como eu disse para você, estou muito tranquila e muito certa do meu caminho, porque eu tive contato com muitos professores contemporâneos, clássicos. O Brett Howard, para mim, foi assim, que você fala muito dele, mas para mim foi um divisor de águas ter participado de uma aula dele, que ele até me pegou de modelo, porque eu tenho um problema no quadril, né? E meu maior trauma é não fazer um roll-up lindamente, né? E aí ele me fez fazer o roll-up, adaptando todo o exercício, e eu olhei para ele e eu falei, naquela época, mas você adapta?
você não é clássico, né? E aí ele olhou... São 50 tons de cinza. Pois é. Gente, aí mudou, assim, tudo. Então, aí tive contato com a Deborah Lessing, aí o Brent Anderson, a própria Lolita, gente, assim, maravilhosa do clássico, do contemporâneo, no Brasil, quanta gente boa que a gente tem aqui, e a gente fica babando por causa dos gringos lá fora, né? Mas toda vez que eu me envolvo nisso, né, que eu conheço novos professores de várias linhas, eu falo, gente, é tudo a mesma coisa. Que é isso? Que briga é essa? É para registrar marca? A PMA já quebrou isso faz tempo, né? Então, a Pilates é nome popular. Claro, eu estou falando do bom Pilates, né? Não do oba-oba. Mas, assim, toda vez que eu conheço um novo professor, que é referência, um novo instrutor, eu falo, gente, é tudo igual. Né? Porque, e eu sei, né, a questão do clássico é o sistema que a Romana criou, né? Aí tem o sistema da Lolita, o Ron Fletcher é totalmente diferente, a Deborah Lessing que traz a Carola, aquele trabalho de pés maravilhosos. Então, assim, para que eu vou brigar com isso? A gente escutou tanta história de que o que ele fazia, a liberdade que ele tinha. A Mary Bowen, né, no filme da Glaucia ali falando... Trocava ordem. Gente, trocava ordem, inventava as coisas. A Mary Bowen é uma figura. Eu já tive que traduzir a Mary Bowen. Traduzir aquela mente fantástica. Foi a minha maior experiência no mundo Pilates. Ter que estar conectada com a linha de raciocínio dela foi incrível. Então, que maravilha que é, né, Van? Assim, lógico, tem ali o sistema que é maravilhoso, tem também uma coisa que me encantou muito, assim, quando eu estava na mentoria, a Lolita, ela sempre falava, né, pra gente que o Pilates, e que o senhor Pilates dizia também isso, é como se fosse um baú de joias. Então, se eu tô de pretinho básico, eu vou pegar uma pérola, né? Ou se eu tô com um vestido vermelho, eu pego uma outra joia. Então, eu vou trabalhar pro corpo que tá na minha frente e vou pegar as joias, os tesouros que eu precisar daquele baú. Você mesmo falou, né? Não sei com quem que você estava conversando do quebra-cabeça, né? E que o clássico te ajudou a juntar esse quebra-cabeça, que é maravilhoso mesmo. Mas que também eu posso... Claro. Desconectar se eu precisar, né? Sim, lógico. O que é que eu falo normalmente sobre isso? Eu fui do contemporâneo há muito tempo, né? Muito tempo. A maior parte da minha carreira em Pilates. E sou muito grata a tudo que eu trabalhei. No que é que eu me identifiquei? Aí cada um vai se identificando, né? Eu acho que como eu nunca tive a oportunidade de trabalhar como tu trabalha, com métodos e visões diferentes, né? O Garuda e todos esses outros que tu dissesse. Eu, quando me identifiquei com Pilates, eu fiquei em Pilates. Minhas especializações sempre ficaram em Pilates e eu não tive essa abertura, né, e essa possibilidade para outros campos e preferi me afunilar no Pilates. Me afunilando no Pilates, eu percebi que existiam todos esses mundos e universos do Pilates. Por tudo isso, Joseph Pilates deu aula para Romana, ele dava aula para o Ron Fletcher, deu aula para Carola Trier, deu aula para Lolita, deu aula para Eve Gentry, deu aula para Kathy Grant, e cada um, como era um corpo diferente, ele tinha uma formatação, digamos assim. Dentro dos estudos, o que é que se ficou através da Romana, por exemplo, apesar dela ter criado pedagogicamente, dividindo em básico, intermediário, avançado, ter inserido uma coisa ou outra, o que ela fez foi com os arquivos de Joseph Pilates, que ficaram sobre sua responsabilidade, de Sean Gallagher, toda aquela confusão na época, né, do mundo Pilates, ela ficou com esses arquivos, e dentro dos arquivos a sugestão de série, de sequência, de sistema do Mad Pilates, né, que está no Return to Life, do Reformer e dos corretivos nos outros equipamentos. O que isso fez sentido para mim? E que aí, quando tu falou que queria buscar lá na Sicília, eu acho uma maravilha qualquer profissional que trabalha com Pilates ter essa oportunidade de entender o que é esse sistema ao pé da letra, né? Ele me ajudou nesse sentido. Eu vi, que aí é para ficar bem claro, ele me deixou ver um quebra-cabeças montados, como se eu tivesse 3 quebra-cabeças e eu separei as outras peças e ficou só um.
eu fiquei muito mais, dentro da minha personalidade, ele me respondeu muito mais perguntas, e eu sou muito questionadora também. Então ele me deu aquele pá, o preto e branco, né? Eu só fui descobrindo os 50 tons de cinza muito tempo depois, porque ele ficou muito preto e branco pra mim. Parecia que só podia ser daquele jeito, só podia ser, né, aquela coisa bem robótica, sabe? Enquanto o contemporâneo me dava fluidez, me dava cores, né, vida. E aí, quando eu amadureci dentro do clássico, é que eu consegui descobrir isso das possibilidades. E foi com o Brett e com todas as outras experiências que eu fui tendo com outros. Não é linda também, né? É linda. E aí a gente consegue agregar coisas que venham da Lolita, coisas que venham. Aí eu faço comigo, né? Eu faço o caminho reverso. Tu estás indo no caminho contrário ao meu, por exemplo. Tu já conhece a linha de todos os profissionais, né? E aí tu busca no clássico uma chave para alguma coisa aí tu continua tendo tua metodologia e tua coisa, e tá tudo bem, porque a gente consegue ter essa essência nos equipamentos, com os exercícios, com a lógica do sistema, sabe? Com os princípios e fundamentos do método, com o que Joseph queria, enfim. Então, assim, essa credibilidade é muito importante, né? Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo por aí, onde Pilates vira, como eu digo, né, um sufixo. E aí, qualquer coisa Pilates tá... É por isso que a gente separa bem isso lá no estúdio, né? A formação, ela é bem purista, como eu te disse. E aí depois você vai trilhando os seus caminhos, né? Eu senti eu fiquei um tempo só trabalhando com o instrutor, né? Só com formação. E eu senti há um tempo já vontade de voltar a ter os meus clientes, né? Então eu, hoje, com os meus personagens, né? Eu tô super feliz, assim, por isso que eu falo que eu tô numa fase boa, assim, de poder realmente... Eu vivi tanto tempo, né, dando aula e poder passar isso à frente para o meu aluno de curso, de formação, é maravilhoso. Mas se eu não tô com a mão na massa ali com o meu cliente, eu me perco um pouco, sabe? Então, saber diferenciar, né? A hora que eu tô ali ensinando, eu sou uma educadora, é uma coisa que você tem que, para entender, isso que você falou, eu preciso ter o quadradinho, para depois, com a maturidade, sair do quadradinho, se eu precisar, usar uma coisa ou outra, né? Então, é isso que enriquece, e eu fico muito feliz da gente poder fazer isso aqui no Brasil, principalmente, né? De ter essa história toda na nossa formação. Sei que tem muitas questões em relação a isso, será que o Pilates vai ser uma profissão, regulamentar ou manter as faculdades? Eu acho que quanto mais experiência a gente tiver no corpo humano, né, conhecimento do corpo humano, assim, melhor vai ser para o nosso cliente, porque não adianta eu ficar brigando se eu tô, clássico não é, na formação é uma coisa, agora na hora que eu vou pôr a mão na massa ali, às vezes eu preciso fazer uma coisa diferente com aquele cliente, ele não vai responder bem começando um aquecimento de uma forma que pré-estabelecida, né, e eu vejo isso como, para mim, libertador, sabe, que eu também fui como você, muito contemporânea, eu achava que aquilo era o Pilates, e aí depois eu falei, gente, eu acho que, não sei se eu entrei pela porta certa, né? Vamos retomar um pouquinho. E aí, isso que é legal, eu acho que o profissional que quer ter um diferencial, e, né, não só se destacar por destacar, mas se destacar para si mesmo, para poder ir além, tem que conhecer toda a história. Então, eu até brinco, né? O próximo módulo é módulo de prova ali na formação. Aí eles ficam preocupados. Eu falei, gente, não tem que falar, tem que saber tudo. Não adianta tirar 5 na prova, tem que tirar 10, porque como é que você vai ser professor de Pilates se não sabe a história? Eu só sei iniciante, não sei. Você tem que saber Pilates, né? Então você tem que saber tudo, então tem que ir atrás, aproveitar os que estão vivos ainda, os elders, né? Tentar estar o mais próximo possível deles. Então, para que eu vou lá para outro lado do mundo, às vezes, para ter contato com alguém que foi aluno de um aluno da Romana, se eu tenho Adriana Trota aqui, se eu tenho Cecília Panelli, que foram alunas de Romana, poder estar com elas, ouvir, né? A Lolita, claro, tá lá, quem puder vai atrás dela, suga tudo que ela puder, né? A própria a Débora Lessing também, que teve vivência direta, vai atrás,
isso, porque quanto mais próximo da verdade você tiver, mais seguro você vai estar de poder repassar tudo isso. Se eu ouvir de um, de outro, é telefone sem fio, né? Então, o Sr. Pilates falou uma coisa pro seu Elder, o Elder falou pro aluno, o aluno falou pro outro aluno falou pro outro aluno. O que é a verdade? Qual é a verdade? Né? Então, é difícil encontrar isso, porque ele era livre também, então eu vou ser livre também. Maria, amor, eu acabo de dar uma espiada aqui no relógio. É impressionante como eu me acabo com isso. São 2h53. Eu entrei às 2h58, ou seja, temos 5 minutos. Juro por Deus. Olha, uma delícia. Achei que delícia tomar chá. 20 minutos só. Não, não dá uma sensação de eu quero mais, eu vou ficar aqui ainda. Muito. Olha, vamos mais essa live e colocar outra, porque assim, a gente tá engajando a conversa agora, falando sobre os elders, sobre os discípulos, sobre linhas, sobre quem buscar, como buscar, minha forma de trabalho, a tua. Vê que coisa louca. É muito injusto isso. Passou voando. Passa voando, mas deixa eu te dizer, porque o Instagram ele tem um costume de cortar, ele não pede licença. Então, pra gente não cortar a voz, já que a gente vai deixar salva, como são 2h54, então, sei lá, uns 3 minutinhos que dê tempo de tu dar uma palavra final, eu dei depois a minha palavra final, ó, todo mundo já. Passou muito rápido. E aí a gente tem que marcar o segundo encontro, Maria, porque não pode isso. Vamos. Pode deixar. Eu queria mesmo falar isso, né? Pra mim, acho que é muito importante passar isso para as pessoas que têm dúvidas ainda, porque acho que o brasileiro tá com muita dúvida na cabeça. Vai atrás do mais perto do Sr. Pilates, que tiver de mais perto dele. Vai lá, vai escutar quem teve com alguém que esteve com ele, né? E aí tira suas conclusões. Busque a sua paixão, mas viva o momento, porque ele não volta. Então, por favor, curta sua família, seus amigos. Não pense só que eu já fui a louca dos cursos, eu vou fazer curso. E aí eu não estava nem no curso, e aí quando eu estava em casa, eu estava achando que eu devia estar fora, e aí eu não vivia nem isso nem aquilo. Então viva o momento, curta o processo de buscar. Isso é muito legal, né? Curtir o processo de buscar o que você quer. E tô aqui para quem precisar bater papo, conversar, e é isso aí. Tem que ir lá falar com a Maria na página dela para fazer perguntas. Lança lá, faça uma pergunta para mim que o pessoal te faz pergunta, entendeu? Fica mais fácil, talvez. É isso aí. Nos stories. Faz isso daí, pessoal. Agradeçam a Maria. Eu já tô agradecendo aqui imensamente. Amei tomar esse chá. Tomei 3 canecas de chá contigo. Tu ia falando e eu tomando. Maria, muito obrigada. Que prazer imenso. Eu ainda vou te ligar. Mas que prazer imenso falar contigo, queria deixar isso registrado. Tu é uma delícia de pessoa, uma profissional incrível, uma pessoa assim admirável. Obrigada pelas inspirações, obrigada pelas palavras, de certeza absoluta. Muita gente se identificou. A proposta era essa, né? A gente combinou. Vamos falar de família, vamos falar dessas crises, como é que vai ser. Vamos, que esse assunto é muito comum para todo mundo, tá? Então, obrigada mesmo por estar aqui disponibilizando um pedacinho da tua tarde, tá? Eu que agradeço. E eu fiquei bem feliz de você fazer esse projeto, porque idealizar isso, porque eu sempre te vi como uma pessoa que circula muito bem em todas as linhas, entre todas as pessoas, em todas as cidades, em todos os países. Então, você sempre me passou essa doçura mesmo, né? Que é algo que eu busco pra mim, uma doçura, que às vezes eu me acho muito general, mas eu vejo em você essa doçura, essa luz. Eu acho que você tem que continuar mesmo, porque você atrai isso e sou muito feliz de poder estar participando disso com você. Tá? Obrigada, meu amor. Obrigada, um cheiro no teu coração. Você tá me inspirando a usar mais a internet também, porque eu de rede social não sou muito boa, não. Tem um monte de gente me dizendo isso. Obrigada. Um cheiro, onde eu desligo? Nesse xizinho. Ó, tá vendo? Não sei nada aqui. Beijo, obrigada. Passou muito rápido. Até a próxima. Até, amor.
Amanhã a gente tem aqui a Sandra Ribeiro conversando com a gente às 14h, horário de Brasília, horário de Recife. Ela tá aí dando um tchauzinho, um beijinho. Maria, obrigada, meu amor. E obrigada, Sandra, pelo aceite de convite. Amanhã tomamos um chá com o Joe também. Feliz sábado para todo mundo, tá? Um cheiro no coração e obrigada, pessoal. Compartilha essa live se vocês acham que tem gente que merece ouvir essa conversa, tá? Beijos!